Glória a Deus, aleluia. Queria que você pegasse agora a sua Bíblia e você a abrisse no antepenúltimo livro. Estou me referindo à terceira carta do apóstolo João, terceira carta de João. Interessante porque no início da semana eu tinha proposto ao meu coração que eu iria fazer uma exposição da epístola de Judas. Mas eu senti no meu coração de, antes de ministrar a respeito da epístola de Judas, ministrar também a respeito da terceira carta, terceira epístola do apóstolo João. Quero fazer hoje uma explanação dessa epístola e trazer, obviamente, uma edificação pessoal para você. É muito poderoso quando nós vemos aquilo que acontece dentro de igrejas que estão descritas aqui na palavra de Deus, porque nós temos condição de fazer uma aplicação para a nossa vida e sermos abençoados pela instrução da palavra de Deus, amém? Quantos estão com fome de aprender vida de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos orar. Terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, verso 1. Diga comigo, amado Gaio. Diga mais alto, amado Gaio. Glória a Deus. A quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, e assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, diga comigo, por causa do nome, daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre esse termo usado, foi que saíram e nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Verso 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, diga comigo, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Diga comigo, Demétrio. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas que tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz, a paz seja contigo. Os amigos te saúda os amigos, nome por nome. Aleluia. Hoje você pode dizer para alguém que você lê um livro inteiro da Bíblia hoje, tá bom? Então que notícia boa, né? Esse é um livro composto apenas por um capítulo, né? E não é apenas um único que se enquadra nesse perfil. Queria que você abaixasse a sua cabeça onde você está, mais uma vez. Nós já estávamos em um ambiente de oração, de adoração, mas agora nós vamos fazer uma oração específica para que o Senhor derrame luz e revelação ao nosso coração. Coloca as mãos no seu coração. Espírito Santo, a minha oração é que de fato verdades espirituais sejam compartilhadas.
A minha oração é que, de fato, cada amado irmão ou irmã que está aqui, possa sair daqui edificado, possa sair daqui abençoado, possa sair daqui instruído, possa sair daqui alimentado. Diga assim: eu declaro que o meu coração é aberto para receber edificação e instrução. Diga assim: eu profetizo olhos espirituais abertos, discernimento espiritual aguçado. Diga assim: eu declaro que eu viverei a verdade da tua palavra. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos então lendo a respeito de um dos livros escrito pelo apóstolo João. Você sabe, o apóstolo João, filho de Zebedeu, ele que era chamado de Boanerges, né? Os filhos do trovão. Não sei se você lembra dessa expressão que está no início do livro de Marcos, a respeito de Tiago e João, que são dois irmãos, filhos de Zebedeu, que foram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Esses homens se tornaram discípulos de Jesus, tanto Tiago quanto João, os dois irmãos, e eles compunham então um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem eram os apóstolos do Cordeiro? Eram aqueles, literalmente, os 12 discípulos que andaram com Jesus. Nós temos também aqueles que a história da igreja vai chamar de apóstolos do Espírito Santo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um apóstolo do Espírito Santo. Outros apóstolos que o Senhor levantou ao longo da história são apóstolos do Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito Santo que os instituiu apóstolo. Mas só existem 12 apóstolos do Cordeiro. Você sabe que a referência Cordeiro nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Foi isso que do céu ouviu-se a voz no cenário de Mateus capítulo 3, aonde Jesus estava se encontrando até João Batista para que ele fosse batizado. A voz que bradou do céu foi: este é o meu filho amado. E naquele contexto, o próprio João Batista, ele reconheceu: este que está vindo, este que o céu diz que é o Filho amado, eu reconheço que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Então, quem são os apóstolos do Cordeiro? São os apóstolos que andaram diretamente com Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo não andou diretamente com Jesus Cristo. Então, por isso, ele é apóstolo do Espírito. João é um dos apóstolos do Cordeiro. Que grande oportunidade e, acima de tudo, privilégio que ele teve de andar diretamente com Jesus Cristo. Agora, ainda mais poderoso que isso, é nós sabermos que tipo de discípulo foi João. João não foi qualquer discípulo. João foi o discípulo que mais teve intimidade com Jesus. Você lembra que João é aquele que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus? Você lembra que naquela cena, por exemplo, da última ceia no cenáculo do templo, onde Jesus, ele abertamente diz a todos os discípulos que haveria um que iria traí-lo. Não sei se você se lembra, mas nesse momento que Jesus dá um depoimento desse, né, joga no ar uma bomba dessa, que haveria um traidor, a curiosidade no coração, na mente e no pensamento de todos os discípulos foram aguçadas instantaneamente. E eu não sei se você se lembra que eles não tiveram simplesmente coragem de perguntar quem que era, mas eles tiveram uma ideia muito esperta, fazia muito sentido. Eles falaram: já sei, vamos pedir para João, que é o mais íntimo, para perguntar quem é o traidor. Ou seja, existia até mesmo um reconhecimento da parte dos colegas de ministério de João, da proximidade, do relacionamento e da intimidade que João tinha com Jesus. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Senta direito na cadeira, aperta o cinto, que nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Olha aqui para mim, esse apóstolo do Cordeiro, João, ele então depois vai desenvolver todo um ministério, assim como os demais apóstolos, um ministério depois de Cristo, um ministério pós-Cristo. Você lembra que o livro de Atos nos retrata a respeito da história da igreja, dos primeiros dias da igreja primitiva, e que depois,
obviamente nós vamos ter aí um primeiro século de história e depois a história vai percorrendo de geração a geração, de século após século, até nós chegarmos hoje aonde nós estamos. Mas o fato é que assim como os demais apóstolos que lideraram a expansão do evangelho pelo mundo, eu não sei se você sabe, mas aconteceu uma verdadeira revolução depois da ascensão de Cristo. Jesus morre, ressuscita, passa mais um tempinho, especificamente, literalmente 40 dias aqui na terra, mas depois, lá no Monte das Oliveiras, ele subiu, Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, o fogo desceu e a brincadeira começou. Existe um relato de Lucas, que é o autor de Atos, que de fato esses apóstolos do Cordeiro, os discípulos que andaram diretamente com Jesus, foram homens responsáveis por um verdadeiro transtorno. Eles foram conhecidos como transtornadores do mundo, porque realmente o evangelho se espalhou de uma maneira miraculosa. A prova é tanta, apenas abrindo um parênteses, que no século IV, Constantino, o imperador de Roma, ele decide estabelecer o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas que coisa interessante, porque se você olha para os primeiros dias da igreja, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, com o martírio de Estevão, você percebe que é de fato um verdadeiro milagre, que aquela igreja que começou com, vamos colocar o número de pessoas que estava naquele dia que o Pentecoste aconteceu, 120 pessoas. Aquela igreja que começou com 120 pessoas, foi instrumento para que o mundo fosse tocado por essa mensagem. Hoje nós temos aproximadamente 500 irmãos que congregam conosco. Eu fico pensando, se 120 foram capazes de tocar o mundo inteiro, imagina se todos nós aqui decidíssemos dar completamente a nossa vida em favor dessa mensagem. Uma verdadeira revolução no mundo aconteceria. Eu confesso para você que meu coração se enche de fé, e é isso que eu gostaria de despertar no seu coração, que você decidisse como um desses 120, que lá no cenáculo do templo decidiram, nós vamos levar essa mensagem nos 4 cantos do mundo. O transtorno foi tão grande que 4 séculos depois, literalmente, o Império Romano já estava tomado por essa mensagem. O cristianismo, ele havia se tornado a religião oficial do Império, porque na realidade os cristãos já eram a maioria dentro do Império. Então, foi apenas uma jogada política, enfim, algo poderoso. Mas depois, enfim, eu ia fazer um comentário sobre o que aconteceu com a igreja depois que ela se tornou religião oficial, depois que o cristianismo tornou religião oficial do Império Romano, mas isso é um outro assunto. Que o fato é que até mesmo a perseguição, ela tem poder de fazer com que a mensagem do evangelho se espalhe, enfim. Agora, vamos voltar para cá, por que eu estou contextualizando tudo isso? Sempre é necessário, quando você vai estudar a palavra de Deus, obviamente você conhecer o autor daquela porção que você está estudando. É interessante também você conhecer o destinatário daquele escrito, até porque tudo que foi escrito, não sei se você lembra de algo, mas hoje nós temos o cânon sagrado, que são esses 66 livros canonizados. O cânon é esse compilado de 66 livros que nós temos hoje, que é para nós a Bíblia Sagrada. 39 livros compondo o Antigo Testamento, 27 livros compondo o Novo Testamento. Mas, e eu estou falando isso porque você precisa de ter noção, conhecimento disso, que esses 66 livros, que por sinal foram escritos em um intervalo de tempo de mais de 400 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, então você tem 40 autores diferentes, que escreveram alguma parte da Bíblia, que depois a junção, o compilado de todo esse material nos torna, então, o cânon, a Bíblia, ela é de fato determinada, sagrada, e glória a Deus, porque o Senhor que é soberano, que está no governo da história, que fez com que isso acontecesse. Então para nós a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra, ela é infalível, ela é soberana e completamente absoluta. Agora, até para você interpretar a Bíblia corretamente, é muito importante que você saiba que esses livros, quando foram escritos, eles foram escritos por uma pessoa que estava escrevendo para alguém ou para um povo
para uma comunidade, enfim. Existe um autor e existe um destinatário. E existe uma motivação. Existe uma intenção por detrás do autor em escrever aquele livro para aquela pessoa ou para aquele povo e etc. Então a gente sempre fala que quando você vai estudar a palavra de Deus, é necessário que você se atente ao autor, ao destinatário e à intenção do autor. É por isso que a gente sempre brinca que um texto fora do contexto vira pretexto. Entende o que eu estou falando? Fala assim comigo, um texto fora do contexto se torna pretexto. Porque você não pode simplesmente sair pegando versículos aleatórios e falar o que você quiser falar. A Bíblia, ela é perfeita e ela precisa ser estudada da maneira correta. Agora, vamos voltar para o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Diga comigo, 5 livros. Ele escreveu o Evangelho de João. Então, ele foi um daqueles que relatou aquilo que Jesus fez na terra. Você lembra que o Evangelho de João é composto por 21 capítulos e, para mim, eu já disse isso aqui no púlpito várias vezes e vou passar o resto da minha vida dizendo que esse para mim é um dos versículos mais fabulosos de toda a Bíblia, que no final do 21º capítulo do Evangelho de João, ele encerra o livro falando, olha, e se eu fosse escrever e relatar tudo que Jesus fez nesses 3 anos, não caberiam nem mesmo em todos os livros do mundo. Meu Deus do céu, não sei se seu coração se enche ao ouvir uma coisa dessa, isso é poderoso. Mas olha só, João, ele não escreveu apenas o Evangelho de João. Qual é o outro livro, por exemplo, que João escreveu, que as pessoas mais comentam a respeito dele? O livro de Apocalipse. Você lembra que quando João estava lá na ilha de Patmos, João teve a visão do Apocalipse a respeito daquilo que aconteceria a respeito de toda a consumação do século. Então, a escatologia, o fim dos tempos, ela obviamente tem como pilar o estudo do livro de Apocalipse. Ou seja, João teve a oportunidade de a ele ter sido revelado como seria o final de todas as coisas. Então, que privilégio. Ele foi verdadeiramente um biógrafo de Jesus, porque ele escreveu nos evangelhos, mas ele também foi o autor, do livro fantástico que nos conta como será o fim de todas as coisas. Agora, é muito interessante que, tanto pelo fato de que o Evangelho de João quanto o livro de Apocalipse são livros fascinantes, muitas vezes algumas pessoas acabam se esquecendo que João também escreveu outros 3 livros da Bíblia, mesmo levando o nome, mas as pessoas sempre ficam naquela dúvida, até porque o nome João é um nome tão comum, né? Enfim, igual quando, por exemplo, alguém olha para o livro de Tiago, imagina que talvez esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de João. Sabe o livro Tiago da Bíblia? O livro Tiago da Bíblia, por exemplo, não é o irmão de João. O livro Tiago da Bíblia não foi escrito pelo Tiago, que foi discípulo de Jesus, irmão de João. Foi o Tiago que era irmão de carne de Jesus, que é aquele que era filho de Maria. Olha que coisa interessante, enfim. Mas o fato é que esse João, da primeira carta, da segunda e da terceira, 1 João, 2 João, 3 João, é o João que foi discípulo de Jesus. Agora, qual foi a motivação que João escreveu essa carta específica que eu li para vocês? A terceira carta. Deixa eu contar algo para vocês. Quando nós temos então todo esse contexto, que Jesus subiu e agora os apóstolos começam a pregar, literalmente uma grande revolução começou a acontecer. A mensagem do evangelho foi se espalhando de uma maneira tremenda e poderosa, de tal maneira que também o número de pregadores foi também aumentando. O número de pessoas que se dispuseram a dar a sua vida em favor do evangelho também foi aumentando. Então nós tínhamos um grande movimento missionário. Cara, você tem noção o quanto foi revolucionário a atividade missionária nesse tempo do 1º século? Você sabe, eu tenho uma fé no meu coração. A fé que eu tenho no meu coração é que, obviamente, fruto da promessa do Senhor, da colheita final, que nos últimos dias nós também viveremos
um aquecimento na atividade missionária, muito parecido com a atividade missionária do primeiro século. Porque no primeiro século era aquele negócio, ninguém conhecia Jesus. Nós precisamos de espalhar essa mensagem no mundo todo. Hoje também, nós precisamos ter essa urgência no nosso coração, de espalharmos essa mensagem em todo mundo. Quantos podem dizer amém por isso? Agora, o fato é que o que acontecia então, é que você tinha uma grande parte de missionários, e que eles viviam algo muito tremendo. Eles literalmente ficavam meses em lugares específicos, pregando o evangelho, para pessoas que não conheciam o evangelho, e também aproveitavam para também ter um tempo de ensino à comunidade daqueles que já conheciam Jesus. Então, eles tanto faziam um trabalho de pregação do evangelho para aqueles que não conheciam o nome do Senhor Jesus, e também faziam um trabalho de instrução dos santos, de instrução daqueles que, obviamente, já conheciam a palavra de Deus. E aí o que esses missionários faziam? Eles, vamos supor, ele chegava em Goiânia, né, só para você entender, e aí ele passava mês aqui em Goiânia, pregando na cidade e também instruindo os irmãos, instruindo a igreja do Senhor. Depois que ele passava esses meses na cidade de Goiânia, ele ia lá para Salvador. Enfim, ou seja, ele ficava de cidade em cidade, de tal maneira que todo lugar que ele chegava, ele ficava meses. Por exemplo, hoje, talvez é muito comum no ministério itinerante, pessoas que são usadas por Deus em outros lugares, que às vezes o cara, ele sai da sua cidade, ele prega um dia na outra cidade e depois volta. Hoje, a maioria de homens e mulheres de Deus que estão vivendo o ministério itinerante, muitas vezes é dessa forma. Não estou falando que são todos, estou falando que são muitos que são assim. E, glória a Deus, e isso é muito edificante, pessoas que estão viajando para pregar o evangelho de Cristo. Mas naquela época, muito do ministério itinerante era executado por pessoas que passavam meses no lugar que ele estava visitando. E aí, a própria igreja, a igreja do Senhor, as comunidades, elas tinham uma intenção no coração, uma responsabilidade diante do evangelho, que era de acolher esses irmãos missionários. De tal maneira que eles então hospedavam esses missionários em suas casas, eles patrocinavam, financiavam, contribuíam no ministério desse missionário, até porque esse missionário ele vivia de ofertas, ele não tinha um trabalho secular, ele era completamente entregue à obra de Deus. Ou seja, a igreja em diversas cidades tinha esse papel, essa responsabilidade de acolhimento, de hospedar esses missionários, de investir na vida deles e de propiciar todas as condições naturais para que esse missionário fizesse aquilo que ele deveria fazer, que era ter todo o suporte para pregar o evangelho. Quantos estão comigo? E aqui nós estamos por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. E acontece então, que é interessante, eu vou até dar um exemplo do que aconteceu em 2 João. Na segunda carta de João, João resolveu alertar a igreja que existiam falsos mestres, de que existiam missionários perigosos, que estavam levando uma outra mensagem, que não era a mensagem fiel do evangelho. Então, por exemplo, 2 João é um alerta contra os falsos mestres, é um alerta para que os irmãos tivessem muito critério na hora de abraçar o missionário. Agora, presta atenção, em toda geração você vai ter falsos mestres, em toda geração você vai ter pessoas que vão deturpar a mensagem, que vão falar aquilo que não deve ser falado, que vão pregar outro evangelho. Então a gente não precisa ficar assustado, isso não é coisa apenas dos primeiros dias, isso não é coisa apenas dos últimos dias, isso é algo que aconteceu durante toda a história. E sempre aqueles que são líderes no meio da igreja, eles precisam de alertar o povo a respeito de falsos ensinos e falsos mestres. Então, a segunda carta, João tem essa motivação de instruir a igreja a tomar cuidado com quem que ela estava recebendo. Por outro lado, se eu falo que você tem que tomar cuidado com aquilo que você está recebendo,
É óbvio que eu não estou dizendo que você não tem que receber aqueles que são mestres fiéis à palavra de Deus. E aqui, na terceira carta de João, o apóstolo João, ele está incentivando a igreja para que ela continue com esse espírito hospitaleiro, para que ela continue com esse coração de contribuir nas missões, contribuir na vida dos missionários, para que o evangelho continue sendo pregado. Então é muito importante que você entenda isso. Às vezes, quando você ouve uma mensagem de alerta contra uma coisa, você tem que entender naquilo que você tem que se posicionar, né? Porque tem gente que apela, né? Não, já que é para eu tomar cuidado com o missionário, então eu não quero ver missionário na minha frente. Presta atenção, entende? Já que é para tomar cuidado com o pastor, eu não quero ver pastor na minha frente. Já que eu tomar cuidado com isso, presta atenção. O fato de nós termos falsos não quer dizer que você tem que excluir. Você tem que lembrar que existem os verdadeiros. Quem está comigo? E aí, então, agora, na terceira carta de João, então, está ressaltando a importância de viver essa vida, de hospedar, de acolher, de investir, de contribuir na vida daqueles missionários fiéis. Agora, olha só, eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Esse aqui é o ponto. Projeta para mim o verso 1. Olha o que acontece. Aqui no verso 1, nós temos então a quem João está escrevendo: o presbítero ao amado Gaio. Então, essa carta foi escrita para uma pessoa. Essa carta foi escrita para Gaio. É interessante porque, e aqui eu ia tecer esse comentário mais para frente, mas eu já vou tecer agora. A gente percebe a maneira como João se apresenta. Ele se apresenta como o presbítero. Sabe o que é interessante? Porque nessa época, anos 60, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, nós já tínhamos aqueles que eram chamados até mesmo de bispos. Mas é interessante porque João, ele se coloca na posição de um presbítero. Existiam outros presbíteros. Isso aqui já também nos mostra, e daqui a pouco eu até vou falar mais sobre isso, sobre o coração de João. O coração de João não era de se intitular alguma coisa. João não quis supervalorizar quem ele era. João simplesmente se referiu a ele mesmo como um presbítero. Agora, o presbítero, e ninguém tinha dúvida quem que era, né? Porque de todos os presbíteros, de fato, João era aquele que tinha uma voz de autoridade por quem ele era. Ele era o apóstolo João que havia andado com Jesus. Então, o presbítero ao amado Gaio. Agora, e obviamente, a intenção e o motivo que ele escreveu para esse homem chamado Gaio é toda essa que eu explanei para você. Agora, qual é o ponto que eu quero trazer para você aqui hoje? Na semana passada, eu ministrei a respeito de um texto, da conversa de Jesus com aquele cego na cidade de Jericó, cego chamado Bartimeu. E eu preguei uma palavra, enfim, para inspirar você a sair daqui cheio de fé, para se posicionar, enfim. Você sabe que a minha responsabilidade como pastor de uma comunidade não é só gerar inspiração, mas é também gerar edificação. Então, cada semana nós teremos aqui um tipo de palavra diferente. E o que eu quero que você hoje saia daqui edificado, para viver uma vida que de fato é tida pela palavra de Deus como uma vida exemplar a ser vivida, como uma vida de bom testemunho. Quantos desejam viver uma vida exemplar de acordo com a palavra de Deus? Sabe o que é interessante? Que nesta carta nós vemos 3 personagens nessa carta que João envia para Gaio. Aparece esse homem que é literalmente, né, o destinatário da carta, que é Gaio, mas João cita um homem chamado Diótrefes e ele cita um outro homem chamado Demétrio. São nomes bons para você colocar no seu filho, né? Estou brincando. Fala comigo: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Amém? Agora fala rapidão: Gaio, Diótrefes, não trava a língua, né? Olha aqui para mim.
Enfim, e eu quero te mostrar que mesmo em tão poucos versículos, nós podemos perceber quem eram esses homens, do ponto de vista do testemunho que eles possuíam. E olha, quero dizer algo para você, é muito provável que em todo lugar, é muito provável que em todo ambiente, você tenha Gaios, Diótrefes e Demétrios. É muito provável. E, obviamente, nós queremos viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos inspira para viver. O primeiro homem que eu quero falar, então, eu quero falar a respeito de Gaio. Quero falar a respeito desse homem que foi o alvo da carta. Você sabe, eu vou destacar aqui algumas características desse homem. A primeira delas, se você perceber na leitura deste livro, eu ia falar capítulo, mas dá na mesma, porque esse livro só tem um capítulo. Nesse primeiro momento, aonde João está falando para Gaio, por 3 vezes, em 5 versículos, diga comigo, 3 vezes, em 5 versículos, João diz que Gaio é um homem amado. Agora, família, tem uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, que eu quero compartilhar com você. Olha só, o verso 1 diz: o presbítero, João que está escrevendo, ao amado Gaio. Diga comigo, amado. E aí depois, ele ainda solta essa expressão, né? A quem eu amo na verdade. Agora, se você continua, o verso 2 diz assim: amado, ele tinha acabado de chamar Gaio de amado. Aí ele vai e escreve de novo: amado, nananã, nananã, nananã. Aí ele faz os votos dele. Agora vai lá para o verso 5. De novo, ele vira para Gaio e fala assim: amado, nananã, nananã, nananã. Aí eu estava pensando, por que João disse 3 vezes que Gaio era um homem amado? Primeiro, você pode me falar, pastor, porque certamente ele é amado, ele é alvo do amor de Deus, ele é alvo do amor de João, então ele é um amado. Glória a Deus, excelente resposta. Ele é amado porque ele é amado e ponto final, certo? Mas há também uma outra alternativa, que alguém poderia falar assim: você sabe, um dos motivos que João mencionou que Gaio era amado, era às vezes pela personalidade de João, porque como João inclusive era aquele que se auto-intitulava de discípulo amado, então muito provavelmente que João tinha esse coração, e pode ser que João então, né, cumprimentava as pessoas falando assim: ô amado. Pode ser que essa maneira com a qual João se comportou com Gaio, vinculava ao fato dessa maneira, talvez, como pode ser que João tratava todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas eu estou aqui para te falar uma terceira coisa. E tá o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque eu, falando agora sobre Gaio, Diótrefes e Demétrio, eu quero que você seja edificado para viver um bom testemunho cristão. Família, olha aqui para mim. Muitas vezes nós lembramos, nós pregamos que nós devemos amar as pessoas. E está tudo certo. Temos que pregar e temos que viver. Diga assim: eu tenho que amar meu irmão. Sim ou não? Mas hoje eu estou aqui para te falar uma coisa muito profunda. Na realidade, ela é simples. É que você pode se posicionar não apenas como uma pessoa que tem a disposição de amar o seu irmão. Mas eu quero te falar uma coisa. Você também pode, na sua vida, decidir ser uma pessoa amável. Vou repetir. Você pode tomar uma decisão na sua vida de se tornar uma pessoa amável. Você sabe o que significa isso? É que existem pessoas
que elas são fáceis de ser amadas. Existem pessoas que cá entre nós, todo mundo gosta dela. Eu convivo, né, com uma pessoa assim, meu irmão de sangue, ele é a pessoa mais amável que eu conheço. Eu não conheço nenhuma pessoa que literalmente não tem prazer na presença dele. Ele é uma pessoa amável. E eu estou aqui dando um testemunho. Então, quando a gente chega, por exemplo, em reuniões, né, da parentela, não só ali do contexto menor da casa, mas num contexto de mais parentes, é aquele negócio. Todo mundo gosta dele. Todo mundo tem uma facilidade de se relacionar com ele. O que é isso? Isso é uma pessoa amável. Olha aqui para mim. Existem dois tipos de pessoas na Terra. Aquelas pessoas que são toleráveis e aquelas pessoas que são amáveis. Nós temos a responsabilidade de amar. Olha aqui para mim. Nós temos a responsabilidade de amar todos. Nós temos a responsabilidade de amar aqueles irmãos que são amáveis. Quem são os irmãos que são amáveis? São os irmãos que são fáceis de amar. É muito fácil você amar um cara amável. É muito fácil. Agora, o desafio no relacionamento, o desafio na vida cristã é você amar aquele irmão que ele é tolerável. Você está me entendendo ou não? Então, olha só, diga assim: eu devo amar todos. Você tem que amar os fáceis de ser amados e você tem que amar os difíceis de ser amados. Você sabe que num contexto de igreja, você precisa de ter essa concepção, que você, em um contexto de estabelecer vínculos familiares em Cristo, você tem que ter essa disposição de não apenas se relacionar com quem é fácil de se relacionar, mas de você também demonstrar na prática o amor a uma pessoa que talvez não é fácil de se amar. Agora, eu estou trazendo isso aqui para você, não apenas para falar essa parte, mas eu estou fazendo agora uma aplicação para a sua vida. O seu dever de amar a ambos está claro, mas hoje eu estou te apresentando a oportunidade de você se tornar uma pessoa amável. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aqui é muito engraçado, porque talvez quando a gente fala sobre assuntos como esse, né, todo mundo já começa a rir e vai pegar no pé do irmão, fala: ei, você é do time dos toleráveis, você é chato pra caramba, aquela coisa. Mas a minha conversa não é sobre o seu irmão, a minha conversa é sobre você. A minha conversa não é com o seu vizinho, a minha conversa é com você. Será que você é uma pessoa tolerável ou será que você é uma pessoa amável? Olha aqui para mim, não converse, por favor. Você tem a oportunidade hoje. Você sabe que isso é poderoso? Porque muitas vezes a gente acha que o Shaba, né, é quando a gente sai, né, nós aqui hoje rodopiamos no manto, aquela coisa toda, o sapato de fogo. Mas você sabe que tem dia que você sai só simplesmente falando: cara, eu saí daqui hoje porque eu ouvi a verdade e eu entendi uma coisa: eu preciso mudar de vida. Eu vou te contar uma coisa: se isso acontecer na sua vida hoje, esse culto foi poderoso. Eu preciso mudar de vida. Eu decido não ser mais uma pessoa tolerável. Que você tem que amar a todos, você já sabe. Mas e que você pode se colocar em uma postura de ser fácil de ser amado? Sabe que acredita-se que Gaio era uma pessoa fácil de ser amado. Gaio era essa pessoa que todos tinham prazer na presença dele. Se você perceber, João não sai falando amado toda hora para Diótrefes, até porque o caso ali é uma exortação. Então é para te mostrar que João não se referiu a Gaio como homem amado apenas porque ele é literalmente amado por Deus, ou apenas porque essa é a maneira como João cumprimenta todo mundo. Mas Gaio era uma pessoa amável. Fala assim: Senhor, faça de mim uma pessoa amável. E aí depois, nós temos no verso 2,
quero falar ainda sobre Gaio, que diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha que legal, olha a intenção de João, o desejo de João, a oração, porque eu acredito que voto também está ligado à oração. Cara, eu oro, eu faço esse voto por você, é o meu desejo por você, que você seja um homem próspero e saudável. E o mais poderoso é que, além disso, João ainda faz questão de mencionar uma coisa a respeito de Gaio, que você, de fato, continue sendo próspero e continue sendo saudável, assim como próspera é a tua alma. O que significa que uma alma próspera? A alma aqui está ligado com aquilo que ele é interiormente. Diga assim: alma está ligado àquilo que eu sou interiormente. Olha que poderoso, porque você sabe, a prosperidade é algo que é vista exteriormente. A saúde também, de um certo modo, também pode ser vista exteriormente. Não estou falando que é completamente, mas também pode. Você vê que tem pessoas que cuidam bem da sua saúde. Agora, a prosperidade interior, ela não pode ser vista exteriormente. Agora, ela pode ser testemunhada no convívio de alguém que você percebe que ele tem uma vida interior em ebulição. Você percebe que é um homem de vida interior, porque o exterior dele exala aquilo que ele é interiormente. Você sabe, eu acredito, até porque os historiadores dizem isso, que verdadeiramente Gaio era um homem próspero, financeiramente falando, e também um homem saudável. Então, além de Gaio ser um homem amado, Gaio também era cheio de saúde, tanto natural quanto espiritual. Que você hoje possa aprender com o exemplo de Gaio, possa se tornar esse homem amável, e que você também possa decidir ser uma pessoa saudável, naturalmente falando e espiritualmente falando. Diga assim: Deus deseja que eu seja ou me torne uma pessoa, diga comigo, saudável, naturalmente falando e espiritualmente falando. E aqui eu vou só fazer uma correlação. Você sabe que alguns estudiosos da vida saudável, eles dizem que uma pessoa precisa, na realidade não é que ela precisa, mas alguns estudiosos, eles constatam 4 coisas que fazem muito bem para a saúde, ou 4 coisas que, quando as pessoas vivem diante dessas características, é inevitável que ela tenha uma boa saúde. E essas 4 coisas que eles dizem são: uma boa alimentação, um exercício regular, uma boa higiene e um bom descanso. Diga comigo: boa alimentação. Diga assim comigo: exercício, higiene e descanso. Alimentação, exercício, higiene e descanso. Higiene porque nós estamos falando de vida saudável. E é claro que a higiene coopera para uma vida saudável. Agora, sabe o que é interessante? Sabe por que eu mencionei isso? Não apenas para instruir você na sua vida natural, mas eu mencionei isso porque o meu papel aqui é instruir você na sua vida espiritual. A saúde espiritual, ela também é vivida com alimentação, exercício, higiene e descanso. Diga comigo: alimentação, exercício, higiene e descanso. Alimento nos fala da palavra. Você precisa ser uma pessoa que se alimenta. Como que você quer ter uma saúde, um vigor espiritual se você não se alimenta? É impossível você ser espiritualmente saudável se você não come. Se você não come o que tem que comer. A palavra de Deus é o nosso alimento. Quem está comigo? Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que o ápice da saúde não é apenas quando você se alimenta bem, é quando você também exercita. Olha aqui para mim. Se o contato com a palavra é o alimento, eu vou te contar,
as disciplinas espirituais, como por exemplo a oração, o jejum, é o exercício. Você precisa ser uma pessoa que exercita. Você precisa ser uma pessoa que ora. Você precisa ser uma pessoa que está ativamente exercitando o seu espírito. Senão você não vai ter saúde espiritual. Mas além disso, você também precisa de ter uma boa higiene. Agora, olha aqui para mim. Você precisa de, na sua vida, anular tudo aquilo que suja seu pensamento, que suja seu coração, que suja o seu ouvido, que suja a sua visão. Comece a identificar na sua vida a sujeira do mundo, o pó do mundo, a poeira do mundo. Comece a identificar na sua vida e fala: cara, eu estou precisando de uma santa limpeza. Eu estou precisando de ser mais higiênico. Eu estou precisando de filtrar mais o que está entrando diante dos meus olhos, o que está entrando diante dos meus ouvidos, o que está entrando no meu pé, porque tem a ver com os lugares onde eu estou frequentando, tem a ver com as rodas que eu estou assentando, tem a ver com as conversas que eu estou tendo, tem a ver com as atitudes que eu estou expressando, tem a ver com aquilo, não que eu faço no domingo na frente do povo, mas aquilo que eu faço na quarta, sozinho na minha casa. Seja higiênico espiritualmente falando. Você vai ter uma saúde espiritual se você for mais higiênico. E por fim, descanso. Olha que coisa poderosa, porque, é sério, teve um ano da minha vida, que foi um ano muito especial, estou precisando de viver ele de novo. Foi no ano de 2019. Foi um ano que eu vivi algo maravilhoso. Eu perdi 23 quilos em 7 meses. Sem remédio, sem nada, apenas com mudança de hábito. Tinha uma coisa, eu era acompanhado por uma profissional, uma nutricionista, e aí ela virava para mim, e ela fazia um questionário, toda vez que a consulta ia começar. E eu era consultado toda semana. Ela virava para mim e perguntava assim: quantas horas você dormiu por dia? Interessante, porque no meio de uma série de perguntas, que na minha cabeça tinha a ver com alimentação, ela perguntava sobre sono, ela perguntava sobre descanso, ela perguntava, e eu confesso para você, que na minha cabeça eu falava assim: cara, isso tem nada a ver. Tipo assim, o que tem a ver? Agora, é óbvio que eu não sei explicar o motivo disso, mas talvez você vai conversar com pessoas entendidas, e eles vão afirmar que é necessário um bom descanso para que você tenha uma saúde equilibrada. Você sabe que isso é tão lindo, porque na vida espiritual também é assim. Você nunca vai ter uma vida espiritual saudável e equilibrada se você não aprender a viver no descanso do Senhor. Se você não viver no descanso, você tem que viver no descanso. A vida cristã não tem que ser algo assim que, ai meu Deus do céu, que loucura, não aguento mais. Não, a vida, tudo que você faz, você pode fazer muita coisa. Olha, eu faço muita coisa para Deus, eu trabalho muito para o Senhor, glória a Deus. Mas só é válido se todo esse trabalho for no descanso. Quantos podem dizer amém por isso? Amado e saudável, espiritualmente e naturalmente. Eram duas características de Gaio. A terceira característica, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, quando eu falar sobre Demétrio, é que ele andava na verdade. Vai lá para o verso 3 mesmo. Pois fiquei, sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Sabe o que aconteceu? João, aonde ele estava, ele teve contato com irmãos que moravam na cidade de Gaio. E quando esses irmãos que moravam na cidade de Gaio vieram ter com João, eles testemunharam para João sobre a vida de Gaio. E aqui, olha o que João fala: cara, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda desses irmãos, esses irmãos que convivem com você, esses irmãos que moram com você, quando eles começaram a me contar a respeito da sua vida, a respeito do seu testemunho, cara, eu fiquei sobremodo alegre. Sabe pelo quê? Pelo seu testemunho. Sabe qual o testemunho? O testemunho da tua verdade. O testemunho de como tu andas na verdade. Meu Deus,
Ou seja, você é uma pessoa que anda na verdade. Você é uma pessoa que o seu testemunho é um testemunho reto, é um testemunho íntegro, é um testemunho de fato, alguém que caminha aquilo que fala que tem que caminhar. Uma coisa é você falar como que alguém tem que caminhar. Outra coisa é você caminhar vivendo aquilo que você fala. Isso é muito poderoso. Daqui a pouco, quando chegar em Demétrio, eu quero fazer uma consideração a respeito disso. E por fim, não vou ler, mas apenas para mencionar. Não, na realidade eu vou ler. Vai lá, 4. Só para, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui João está expressando esse coração de orgulho, de um santo orgulho, pela postura como Gaio então vivia. Aqui quando ele fala meus filhos, está se referindo aos filhos espirituais, aos discípulos, como Gaio era um dos discípulos. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Olha aqui para mim. Isso aqui era uma referência de João a respeito da postura que Gaio tinha. Lembra da história dos missionários? Com os missionários. Porque Gaio era esse homem. Ele era próspero, mas a história diz que Gaio era alguém que financiava a obra de Deus. A história diz que Gaio entendeu o motivo da prosperidade, que se eu sou próspero para abençoar. Se eu sou próspero, eu não sou próspero para reter, eu sou próspero para dar. E Gaio tinha esse testemunho. E João estava encorajando Gaio a permanecer nesse coração, a permanecer nesse estilo de vida, a permanecer com essa atitude, a atitude que ele tinha para com os irmãos. E aí ele diz, cara, você tem que continuar sendo fiel a isso que você pratica. A maneira como você trata esses missionários, a maneira como você recebe, o quão você investe financeiramente na obra de Deus. E nisso, João ainda falou, cara, e você tem que seguir, mesmo quando esses irmãos, um exemplo, quando esses missionários forem até mesmo estrangeiros. Fazes isso. Verso 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, você tem que fazer esse bem para que de fato eles vivam essa jornada, mas de um modo digno. Você sabe que eu estava pensando uma coisa quando eu li isso aqui hoje? Modo digno de Deus. Olha aqui para mim. Eu ouvi aquelas expressões assim, olha, talvez, se você tem lá na sua casa, um sapato assim velho, que você não usa mais, dá para um missionário, tadinho do missionário. O missionário vai receber o sapato velho que você não usa mais. Deixa eu te falar uma coisa, se for para você contribuir, faz o seguinte, contribua de modo digno de Deus. Se for para eu contribuir, dar algo para alguém que seja o melhor. Se for para eu, de fato, assim, poder ofertar, eu vou ofertar então melhor. Para que as pessoas vivam nesse modo digno de Deus. Amém, irmãos? Que seja esse o nosso coração. E o verso 7 diz, agora, isso aqui é só um comentário, não tem a ver com a pessoa de Gaio, tem a ver com os missionários, mas que eu queria falar. Pois, por causa do nome, fala assim, nome com N maiúsculo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Isso aqui é João falando a respeito desses missionários que estavam sendo alvos dessa contribuição de Gaio. Aí João fala assim, cara, sabe esses missionários que eu estou aqui te incentivando para você continuar recebendo eles do modo digno de Deus? Vou te contar uma coisa. Esses missionários, eles saíram da onde eles estavam, foi por causa de dinheiro, não foi por causa de fama, não foi por causa de reconhecimento, foi por causa do nome. Que nome é esse com N maiúsculo? É o nome dele. Você sabe que o Senhor levante missionários, que o Senhor levante pregadores, que o Senhor levante cantores, que o Senhor levante ministros que estão vivendo não por causa de outras coisas, mas que estão vivendo por causa do nome. Por que você é cantor? Por causa do nome.
Por que você é isso? Por causa do nome. Por que você é aquilo? Por causa do nome. Por que você tem esse ministério itinerante? Por causa do nome. Esse é o padrão. Ai daqueles que quiserem usar do palco para si. Ai daqueles. No grande dia a coisa vai ser feia. Sabe que o grande dia vai ser bonito e feio, né? Feio para algumas pessoas, no aspecto de que toda a realidade será exposta. Toda a realidade será visível. A motivação de alguém viver o ministério tem que ser a motivação. Eu vivo o ministério por causa do nome. Oh, irmãos, isso é poderoso. Ou seja, eu não recebi nada dos gentios. Sabe o que é isso? Não tem aqui ímpio me bancando por conta de alguma coisa. Não tem ímpio me bancando. Não tem, cara. Cuidado. Deixa para lá. É porque meu tempo acabou. Então vem, time de adoração. Parecia que eu estou acabando. Mas estou acabando mesmo. Verso 9. Vou só falar desses outros dois. Eu já estava no coração mesmo, me propondo a falar sobre Gaio. Como coisa ruim, vamos falar rápido, né? Verso 9 diz: escrevi. Aí olha só, volta para o verso 8, só para eu fazer a transição. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Todas as vezes que você acolhe um homem de Deus, todas as vezes que você acolhe um missionário, todas as vezes que você acolhe alguém que está vivendo integralmente para a obra, você está se tornando um cooperador da verdade. Lembra sempre de uma coisa que eu falo: a obra de Deus não é feita apenas com os pés daqueles que vão, mas a obra de Deus também é feita com os joelhos daqueles que oram, a obra de Deus também é feita com as mãos daqueles que contribuem, e que você possa ter essa revelação, que o seu ministério não está ligado apenas aos seus pés, mas o seu ministério também está ligado aos seus joelhos e às suas mãos. Por isso nós devemos ter esse estilo de vida, de ir, mas nós também temos que ter aquele estilo de vida, de abençoar aqueles que estão indo, de incentivar aqueles que estão fazendo coisas que nós não estamos fazendo. Presta atenção, você não vai fazer tudo. Existe uma parcela da obra de Deus que Deus vai confiar ao seu irmão, e que você tem o coração de ser o maior incentivador do ministério do seu irmão, fazendo aquilo que não é você que vai fazer, mas é ele que vai fazer. Tem esse coração. Se você tiver esse coração, você vai ficar alegre quando você vê o seu irmão fluindo, sem se preocupar em achar que você está competindo com ele. Olha que para mim, no reino de Deus não tem competição. Você não está competindo com alguém por oposição, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Não. Os cooperadores da verdade, na realidade, são aqueles que estão acolhendo os irmãos. Mas nesse contexto, nós temos, infelizmente, o exemplo contrário. Porque aí, olha só, estou terminando agora. Olha o que acontece. João está falando: escrevi alguma coisa à igreja. Em outras palavras, Gaio, estou aqui falando com você, estou falando com Gaio. Mas deixa eu te contar um negócio, Gaio. Você acredita que eu tinha escrito um negócio para a igreja? Só que sabe o que aconteceu? Diótrefes. Aí, quando você tem um negócio entre vírgulas, vamos falar de interpretação de texto. Entre vírgulas fala de uma explanação do sujeito. Nós vamos adjetivar o sujeito, caracterizar o sujeito. Rapaz, em outras palavras, deixa eu te contar um negócio. Talvez não chegou aí, mas eu tinha escrito umas coisas para vocês. Aí um camarada chamado Diótrefes, quem que é esse Diótrefes? Aí aqui nós temos a explanação de quem ele é. Que gosta de exercer a primazia. O cara gosta de ser o primeiro. Ele gosta de ser o bambambam. Ele gosta de ser o cara que tem a posição. Ele gosta de ser o cara que tem o microfone. Ele gosta de ser o cara que tem o título. Ele gosta de ser o cara que, meu Deus do céu, que não entendeu nada. Sabe o que ele fez? Não nos dá acolhida. Você sabe, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que é triste? É que Diótrefes era o líder da igreja, ou um dos líderes da igreja. Diótrefes era alguém que possuía uma posição de liderança. E aí,
Olha que coisa mais ridícula. Diótrefes, ele tinha até mesmo uma inveja de João, cara. Cara, o apóstolo João, o apóstolo do Cordeiro, um homem que é literalmente uma verdadeira autoridade aqui, natural, falando do cristianismo. Em outras palavras, Diótrefes tomava cuidado para que os ensinamentos de João não chegassem tanto, porque em outras palavras, quem ensina aqui sou eu. Quem tem que falar aqui sou eu. Eu estava lendo alguns comentaristas bíblicos, eles falam, né, que Diótrefes era aquele tipo do líder ditador. Eu ouvi uma piada de um comentarista falando, esse cara podia chamar Idiótrefes. Ou seja, espera aqui, ninguém fala com eles são meus. Cara, ninguém fala com eles são seus. São seus aonde? Foi você que pagou o preço por eles? Foi você que morreu na cruz por eles? Cara, Diótrefes não estava querendo que a galera ouvisse os ensinamentos do apóstolo João, que era, na realidade, um tipo de líder de Diótrefes. Toma cuidado. Você sabe, com muito amor e carinho. E aí, lembra sempre que eu estou te falando. Eu não estou falando com o seu vizinho. Eu não estou falando com alguém que você conhece. A pregação é para você. Toma cuidado com mania, às vezes, de lembrar de alguém quando você está ouvindo algo. A palavra é para você. Quando o Senhor talvez te confiar uma porção, toma cuidado. Sabe que às vezes pessoas podem cair até nisso, que estão ali fazendo algo e não quer nem mesmo que um líder superior a eles tenha acesso àquilo que ele está fazendo. Nada é seu. Nada é seu. Pessoas não são suas. Que o Senhor elimine todo o espírito de Diótrefes no nosso meio, ou na igreja cristã. E aí, verso 10 ainda fala assim, por isso, aí João fala, se eu for aí, e João fala depois que ia de fato, eu far-lhe-ei lembradas, ou seja, eu vou ter uma conversa com Diótrefes, eu vou sentar cara a cara com Diótrefes, eu vou lembrar ele, as obras que ele pratica, proferindo contra nós. Olha aqui para mim, Diótrefes tinha capacidade de falar mal de João, cara. Vontade de falar, mano, o que você tem para falar de João, mano? Mas sabe o que é isso? Eu vou te contar. É que tem gente que quer crescer à custa de falar mal dos outros. Tem gente que pensa o seguinte, que uma maneira de eu crescer a minha influência é se eu descredibilizar o outro cara que influencia a pessoa que eu quero influenciar. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes é uma maneira. Qual que é uma maneira de que a minha palavra chegue até ele? É se eu descredibilizar a palavra que hoje ele ouve. Então Diótrefes estava descredibilizando a palavra do apóstolo João. Por isso, falei, aí, por quê? Porque João está falando, proferindo contra nós quem? Contra João. E até mesmo talvez contra Gaio. Palavras maliciosas. Cara, se é algo maligno, é que provém daquele que é maligno. Olha que desserviço. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Ele, como líder, não vive aquilo que está aqui, os 4 cantos do mundo então conhecido, vivendo. Evangelho sendo espalhado, igrejas se tornando verdadeiras bases missionárias. Amados, que nós tenhamos esse coração de acolher pessoas que Deus está levantando. Vou dar um exemplo, sabe por que eu falei, por exemplo, aqui, do evento Dunamis? Porque vocês precisam de ouvir. Você não tem que ser um cara que, quem que você ouve? Só o Vinícius, pelo amor de Deus. Você tem que ouvir aqueles que são maiores que eu, aqueles que vieram antes de mim, aqueles que hoje estão sendo usados para tocar essa nação. Precisamos de acolher esses ministérios. Eu tenho esse coração que, cara, todas as vezes que às vezes um homem de Deus é para Goiânia, eu quero que a nossa igreja abrace esse homem de Deus. Queremos receber da vida que flui. Mas aqui, ele fala que Diótrefes não acolhe, e como impede os que querem recebê-los.
e os expulsa da igreja, cara. Que loucura. Diótrefes acha que tem poder para excluir gente da igreja, só porque está ouvindo o outro. Que o Senhor nos livre desse espírito de Diótrefes. E aí, ele continua falando para Gaio: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Agora, eu finalizo dizendo algo. Existiu um terceiro homem que foi notado. Sabe o que é legal? É que esse homem não possuía posição de liderança. Esse homem não possuía posição de proeminência. Esse homem era apenas um irmão. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui para mim. Não se preocupe se você tem ou se você não tem título. Você tem que ser um Demétrio. Você sabe que algo aqui é interessante, porque eu vou ler e aí eu vou comentar. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Você sabe por que ele usou a expressão todos? Porque a tradição judaica dizia que um assunto para ser encerrado era aquele assunto que tinha 3 testificares. Se aquela história era testificada de 3 maneiras diferentes, então ela era incontestável. Você sabe o que João vai dizer aqui? Que Demétrio, ele tinha 3 testemunhos. Então, se ele tinha 3, de acordo com a tradição judaica, então todos lhe dão testemunho. Não há o que ser questionado. Se o cara tem 3 testemunhas, então aquilo que está sendo dito é verdade. E aí, olha quais são esses 3 testemunhos que ele tinha. Primeiro, até a própria verdade. Olha aqui para mim. Cara, esse negócio mexeu comigo hoje. A própria verdade dava testemunho de Demétrio. Como assim, cara? A verdade dá testemunho dele. Sabe o que é isso? É que é como se ele era uma verdade encarnada. Lembra que João capítulo 1 diz a respeito de Jesus que ele era o verbo, e o verbo que se fez e habitou entre nós cheio de graça. E olha aqui para mim, se você tem o Espírito Santo, Deus quer chamar você para ser como Demétrio. Você sabe que com relação a Gaio, a mesma coisa foi falada, que ele tinha o testemunho da verdade. Eu falei que eu ia comentar quando eu chegasse aqui em Demétrio, que você, meu amado, tem o testemunho da verdade, que a verdade testemunha a seu respeito. Porque se você tem o Espírito Santo, sabe o que você pode ser? Você pode ser a verdade encarnada. Sabe o que é isso? Isso está falando de caráter, isso está falando de bom testemunho. Hoje eu ouvi ao menos 3 pastores diferentes tecendo comentários a respeito dessa carta. Aquele negócio, né? Antes de você se levantar para ensinar, você tem que sentar para aprender. Engraçado que dos 3 que eu ouvi, 2 deram o mesmo exemplo. Eu achei muito engraçado, que eles falaram assim, que é como se fosse o seguinte: já viu quando alguém vira para um pastor e fala assim: rapaz, o fulano é da sua igreja? Na hora você até treme as pernas, fala: meu Deus do céu, o que esse homem vai falar? Porque quando fala: rapaz, o fulano é da sua igreja, eu conheço o fulano, você já fala: Jesus poderoso, o que esse homem vai falar? Em outras palavras, João falou que quando os caras viraram: rapaz, você que é o pastor de Gaio, aí o cara começou a falar tanta coisa boa, o João chega e ficou: ai papai, Gaião, meu amado. Agora, se o cara fala: rapaz, o fulano de tal da sua igreja, meu Deus, deixa eu te contar uma coisa, eu conheço o fulano. Que coisa triste, que coisa triste. A verdade testemunha a seu respeito no dia que alguém virar para outra pessoa, em algum contexto, que às vezes for mencionar a seu respeito, falar: rapaz, deixa eu te contar uma coisa, eu conheço fulano. Vou te contar quem ele é. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bom. Oh meu Deus, amados, que a verdade possa testemunhar a seu respeito. Oh, que você seja a verdade encarnada, porque você
é um com Cristo, Cristo está amalgamado com você, aleluia. Oh, meu irmão. E aí, além da verdade, diga comigo, o testemunho da verdade. Segundo lugar, nós também damos, sabe o que é isso? Ou seja, é o testemunho do próprio João. João dava o testemunho de quem era Demétrio. Então, João está falando, Gaio, deixa eu te contar uma coisa, eu assino embaixo de Demétrio. O Demétrio é de Deus. E depois, até mesmo os de fora. Ele tinha o testemunho da verdade, que é dos de dentro. Ele tinha o testemunho do apóstolo João. E ele tinha também o testemunho dos de fora. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Ou seja, aqui ele está encerrando a carta. Só para você entender, as pessoas de fora testemunhavam a respeito de Demétrio. As pessoas que não eram ali da comunidade, não eram da igreja, que nós tenhamos esse testemunho de quem é de dentro e de quem é de fora e até mesmo da nossa liderança. Amém, irmãos? E aí, o apóstolo finaliza dizendo, volta lá para o verso 13, que é o que eu acabei de ler. Muitas coisas eu tinha para descrever, mas eu não quero fazer aqui, com tinta e pena. Verso 14, porque eu quero estar com você em breve, eu espero te ver, para que nós conversemos, e aqui está, conversaremos de viva voz. O WhatsApp é muito bom, FaceTime é muito bom, mas bom mesmo é quando nós estamos de viva voz, amém? Existem conversas, olha aqui para mim, sabe que isso pode te ensinar um princípio? Existem conversas que é bom você ter olhando no olho, amém, família? Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. E para encerrar, a paz seja contigo. Igreja, hoje eu quis instruir você a respeito desses 3 tipos de pessoas que vão ter em lugares: Gaios, Diótrefes e Demétrios. Não se preocupe, você sabe, se porventura você olha para o exemplo de Gaio ou de Diótrefe, que infelizmente é um exemplo negativo, lembre de Demétrio. Demétrio era um homem comum, Demétrio era um irmão da igreja. Demétrio, ele não tinha título, não tinha posição, mas ele tinha testemunho. Que você seja essa pessoa que não esteja preocupado em título ou posição, mas que você esteja preocupado com o seu testemunho. Que a verdade possa testemunhar a seu respeito, que quem está de dentro possa testemunhar a seu respeito, que quem está de fora possa testemunhar a seu respeito. E que o Senhor levante líderes com o coração de Gaio, e não líderes com o coração de Diótrefes. Amém, irmãos? Fique em pé onde você está. Eu quero declarar que a paz do Senhor esteja no seu coração.